Meus amigos, parte 3, beleza? Descansaram, relaxaram? Vamos lá, meu amigo Fábio joga na terceira questão. Valeu! Pessoal, TRT de Santa Catarina, Fundação Carlos Chagas, 2005, olha aí. Numa plantação de eucaliptos, as árvores são atacadas por uma praga, semana após semana. De acordo com as observações feitas, uma árvore adoeceu na primeira semana, outras duas na segunda semana, mais 4 na terceira semana, e assim por diante, ou seja, mantendo o padrão, até que na 10ª semana, praticamente toda a plantação ficou doente, exceto 7 árvores. Na primeira semana, uma ficou doente, na segunda semana, 2 ficaram doentes, na terceira semana, 4 ficaram doentes. Pode-se afirmar que o número total de árvores dessa plantação é... Pergunta indiscreta. PA ou PG? Eu só posso determinar que a sequência é uma PA ou uma PG quando tivermos 3 números. A diferença entre os termos é uma constante. 2 menos 1 é igual a 1. 4 menos 2 dá 2. A diferença não é uma constante. Agora, a divisão entre eles é uma constante. Dá 2. E 4 por 2 dá 2. Então eu tenho uma progressão geométrica. Então eu só posso definir que uma sequência numérica é PA ou PG quando tiver, no mínimo, 3 termos fornecidos. Joga na telinha. Aí ele disse o quê? E assim por diante, até que na 10ª semana, praticamente toda a plantação ficou doente. Então minha pergunta é, quantas árvores ficaram doentes? Então eu vou somar quantos ficaram doentes na primeira, quantos ficaram doentes na segunda, na terceira, até a 10ª semana. Então eu quero a soma dos termos de uma PG. Então vamos calcular o S10. O S10, meus amigos, teremos o A1 é igual a 1, Q, que é a constante 2, elevado a 10ª, menos 1, sobre 2 a menos 1. Então S10 é igual a 1, 2 a 10ª, 1024, menos 1, sobre 1. Não vai ter, né, valor, mas qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. 1024 menos 1. 1023 árvores ficaram doentes. Ok? Então, 1023 árvores ficaram doentes. Essa é a relaçãozinha que nós temos aí. Beleza? Tranquilos? Só que eu não posso esquecer de um detalhe. Põe na telinha. Exceto, olha aí, exceto 7 árvores que não ficaram doentes. Então, o total da plantação, que é a minha resposta, nós temos 1023 que ficaram doentes, mais 7 que não ficaram doentes, 1030. Então nós temos 1030 árvores no total. Dessas 1030, 1023 ficaram doentes e 7 não ficaram doentes, ok? Então só vocês aí dão aquela paradinha especial para copiar, põe na telinha. Veja que a questão de PG é muito mais tranquila e rápida de resolver, porque eu não preciso ficar indo e voltando. E a resposta correta é a alternativa de letra C, 1030.
Pessoal, só para fechar, esqueci de falar um detalhe importante. Inicialmente, nosso curso terminaria hoje, né, com a aula de número, seria a aula de número 23, né? Mas aí, MEDC, eu fiz aquela parte especial, então ficou 24, essa partezinha extra. E essas duas aulas a mais estou colocando a vocês como bônus, como brinde, que seria geometria básica e sistema métrico decimal, que eu achei importante colocar também, que na hora de montar o curso acabei me passando mesmo, esqueci desse assunto. Que é interessante aí para alguns concursos, Petrobras, fazer uma coisa mais específica, eu acho uma situação bem legal. Por isso que eu coloquei duas aulas, porque geometria é uma situação chata, dá para trabalhar bastante questões, fazer alguma parte mais específica que a FCC tem cobrado, situação de ângulos, fazer uma coisa mais legal de geometria plana também. Então por isso que eu coloquei duas aulinhas para vocês. Então põe na telinha aí, só para amarrar, a nossa resposta aí, a letra C, que é igual a 1030. Beleza? Tranquilos? Aí a nossa quarta questão foi aquela questão que eu comentei com vocês. Não é de concurso, é uma questão de vestibular. Então foi a única questão que eu vi até hoje que trabalha o termo geral e a soma dos termos numa mesma situação. Mas olha como ele criou em uma belíssima questão. Deixa eu só apagar aqui o quadro, enquanto vocês dão uma lidazinha aí. Em um determinado jogo, o prêmio pago ao acertador é 10 vezes o valor da aposta. Então, o prêmio pago é 10 vezes o valor da aposta. José resolve então jogar e apostar R$ 2 na primeira vez. Nas rodadas seguintes, aposta sempre o dobro da aposta anterior. José acerta somente na oitava vez. Na oitava vez. E não joga mais. Considerando-se montante que José investiu até a oitava jogada e o que ganhou, o lucro. Lucro é o ganho menos a perda. Quanto eu ganhei? Ponto. Quanto eu gastei? Ponto. É isso que eu vou descobrir agora. Então eu vou descobrir quanto José ganhou e quanto ele gastou. O que ele ganhou é fácil. Ele ganhou 10 vezes o valor da aposta. E isso aconteceu aonde? Na oitava vez. Então a primeira situação aí é descobrirmos o ganho de José. Então, opa. Primeira situação é o ganho. Aí feito isso, vamos lá. Ele ganhou na oitava aposta. Então o A1 é igual a 2. Se foi dobrando, a constante é igual a 2. Dobrando o valor. Então o que é que eu tenho? Que a n é igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. Então a n é igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. Então, A8, porque foi na oitava jogada, A1 vezes Q elevado a 8 menos 1. Então, A8 é igual a 1 vezes Q a sétima. A8 é igual a 1 vezes Q elevado a sétima. A1, 2, Q, 2 a sétima. 2 a sétima, 64. Não, desculpa, 128.
256. Então esse foi o valor que ele apostou na oitava jogada. Mas eu quero saber, na verdade, quanto ele ganhou. E nós sabemos que ele ganhou 10 vezes o valor dessa aposta. Então ele ganhou 10 vezes 256, 2.560. Então esse é o lucro? Não, esse é o ganho. O lucro eu vou abater quanto eu gastei, quanto eu investi. E aí, quanto é que ele gastou no total? É o valor da primeira aposta, mais a segunda, mais a terceira, mais a quarta, até a oitava. Então, a segunda situação, que é a perda, né, o que ele investiu, a primeira aposta, mais a segunda, até a oitava. S8. Sn é igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1 a menos 1. Então, S8 é igual ao A1 Q elevado a oitava menos 1 sobre Q a menos 1. Só arrumando aqui. Devagarzinho, chegamos lá. Beleza? O S8, que nós queremos encontrar, será igual o A1, primeira aposta, R$ 2. Constante, 2 a oitava, menos 1. Sobre constante 2, menos 1, que vai dar 1. E aí qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Então 2. 2 a oitava, 256, menos 1. Então S8 é igual a 2 vezes 255. 510. Beleza? Então ele gastou R$ 510 até a oitava aposta. Então para aqui rapidinho. Para meus amigos aí darem aquela paradinha especial para copiar o ganho. Depois passa lá para botar a perda. E a minha resposta, que é o lucro, eu ganhei, na verdade o zero é 2.560, gastei 510, o lucro é 2.050. Essa é a situação que nós temos aí. Beleza? Põe na telinha. A letra D. R$ 2.050. Então essa questão foi a questão que eu comentei com vocês, bem feita. Por quê? Porque ele cobrou as duas situações. Ele trabalhou o lucro. Aí eu achei legal para mostrar a vocês nessa situação. Mas é como eu mostrei. Vocês podem observar que todas as questões de concurso que eu estou trazendo sempre trabalha apenas uma única situação. E geralmente a situação até agora que nós vimos, a maioria das vezes, soma dos termos de um APG. Termo geral, uma vez ou outra. Põe na telinha a questãozinha do SESP, bem legal. Deixa eu só apagar aqui o quadro.
toner aqui rapidinho. Foram feitas transferências de presidiários para uma penitenciária recém-inaugurada. De acordo com o seguinte cronograma, um detento chegou na primeira transferência, 2 detentos chegaram na segunda transferência, na terceira 4 detentos, e assim sucessivamente, de modo que a cada nova transferência chegava a quantidade de detentos que era sempre igual ao dobro do que chegou na transferência anterior. Então ele está dizendo assim, vai meu filho e observa que é uma PG, porque se está dobrando é porque está multiplicando por 2. Nessa situação, se nenhum dos detentos que chegou deixou a penitenciária, e se essa penitenciária tem capacidade máxima para 1.200 detentos, então essa capacidade foi atingida e superada na 10ª transferência, ou seja, nós temos um APG começando com 1, 2, 4, e nós queremos a soma dos termos dessa APG. Então, A1, deixa eu botar logo o número, né? O primeiro termo é igual a 1 e a constante não vou precisar calcular porque a questão falou em dobro e aí se eu estou dobrando é porque eu estou multiplicando por 2. Então essa é a relaçãozinha que nós temos aí. Beleza? Feito isso, pessoal, olha só. Sn, vamos calcular a soma dos termos. Vamos lá, é igual. Isso, que lindo. A1 Q elevado a N menos 1 dividido por Q a menos 1. S10 é igual a 1, que é 1, Q2 elevado a N, mas aí N é igual a 10, menos 1 sobre 2 a menos 1. Então S10 é igual a 1, 2 a 10ª 1024 menos 1 sobre 1. S10 é igual a 1023. Então, na 10ª semana, foram transferidos no total 1023 detentos. Então a questãozinha tranquila, rápida. Por quê, Bruno? Porque eu não vou precisar recorrer. Veja que uma questão de PA, ó, o tempo que nós gastávamos, que ia, volta, vai, volta, volta na razão, volta no termo geral, ai meu Deus, volta na situação. Aqui não, direto na forma. A1, 1, primeira semana foi 1 detento, a constante igual a 2, foi dobrando, pronto. Tá aí a minha relação, vou correr para o abraço e vou afirmar que o item está o quê? Joga na telinha. Eu vou afirmar que o item está errado. Por que está errado? Porque ele informou que foi atingida e superada. Não, nem chegou perto. Nós tivemos 1023 detentos. E ainda para 1.200, falta muita gente, ainda sobra muita vaga ainda. Beleza? Tranquilos, firmes e fortes? A nossa 6ª questão, uma questãozinha legal, joga na telinha. Olha aí. Deixa eu só apagar aqui o quadro. No dia 1º de dezembro, uma pessoa enviou pela internet uma mensagem para X pessoas. No dia 2,
cada uma das X pessoas que recebeu a mensagem no dia 1 enviou para outras 2 novas pessoas. No dia 3, cada pessoa que recebeu a mensagem no dia 2 também a enviou para 2 novas pessoas. E assim sucessivamente. Se no dia 1º até o final do dia 6 de dezembro, 756 pessoas haviam recebido a mensagem. Então no primeiro dia foram X. No segundo dia, no dia 2, cada uma das X pessoas que recebeu enviou para 2 novas. Então, por exemplo, cada pessoa enviou para 2. Então se tivesse, estou chutando, 3 pessoas, cada uma das 3 enviou para 2 pessoas. E aí, 6 pessoas. Então ele está querendo lhe informar que a constante de crescimento, novamente, é igual a 2. Então o que foi que ele disse? Que o primeiro termo da PG é igual a quanto? A x. A constante de crescimento é igual a 2. E a soma dos 6 primeiros dias, ou 6 primeiros termos, corresponde a 756. Então está aí a nossa relaçãozinha. A1 igual a x, Q igual a 2 e S6 igual a 756. Então, S6 é igual a 1, Q2 elevado a sexta, menos 1, vou botar aqui só o Q por enquanto. Vamos devagarzinho. Q menos 1. Pronto. Vamos substituir? S6, 756. O A1, x. Q2, a sexta, menos 1. Sobre, 2. Beleza aí, tranquilos? Então, 756 x, 2 a sexta, 64 menos 1, sobre 1. E aí nós temos o seguinte, 756, 63x. Só arrumando. Vou jogar lá em cima. Desculpa, gente, minha garganta. Então, 756 é igual a 63x. Vou só arrumar aqui em cima. 63x é igual a 756. Nós teremos aí 12 pessoas. Então, a quantidade de pessoas aí no primeiro dia correspondeu a 12. Essa questão foi um pouco mais difícil do que as outras, porque aí ele trabalhou uma equaçãozinha no final, né? Mas também não tinha problema. Soma dos 6 primeiros dias, o A1x, que é a constante, que é 2, porque foi enviado para cada 2 pessoas, então está dobrando a quantidade, 2 a sexta, que é igual a 2 vezes 2 vezes 2, 6 vezes, dá 64. Menos 1, 63. 63 o quê? X. E ele me disse que da primeira até a sexta... o primeiro ao sexto dia, o S6, corresponde a 756. Só fiz substituir. Resolvendo a relação, x é igual a 12, que é a nossa resposta correta. Então põe na telinha. A resposta correta é a alternativa de letra A. Pessoal, só falta uma questãozinha só
Vamos matar só essa questãozinha sétima e aí vamos fazer uma aulazinha hoje especial com 3 blocos. Por quê? Matamos o conteúdo. Você vê que nós fizemos em PA 7 questões e matamos em 4 blocos. É porque PG as questões são um pouco mais rápidas. Mas aí o importante nós fizemos, que era matar o conteúdo de PG, mostrar as situações que são fórmulas independentes. Então conseguimos chegar ao nosso objetivo hoje. Vamos fazer a saideira e a oitava, ó, para casa, viu? Então, sétima questão, 6 Gran Rio, aí a saideira de hoje, a nossa aulinha especial com 3 blocos. Deixa eu só apagar aqui. Meus amigos, eu queria só uma ajuda de vocês, eu não sei fazer isso. Só rapidinho, 10 segundinhos só. Minha preocupação, o curso está terminando. Terminou o curso, e aí, o que a gente vai fazer? Tem que continuar treinando. E uma aluna de vocês, uma colega nossa, deu uma sugestão que eu achei muito legal. Porque no meu site eu coloquei o fórum, só que eu não acompanho muito o fórum do meu site, não dava tempo de acompanhar. Então ela deu a sugestão de montarmos um grupo. Com a minha participação, eu posso convidar alguns colegas meus, professores que queiram participar de matemática. E aí você traz a questão, alguns colegas vão ajudando e juntos vocês vão discutindo. E quando vocês não conseguirem, eu tento ajudar vocês aí. Então, por favor, não sei como é que a gente poderia formar esse grupo no Yahoo, no Google. Me dá essa sugestão aí, você que tem essa noção. Como é que a gente poderia montar o grupo de matemática do zero? Fazer esse grupozinho nosso aí, para a gente estar sempre discutindo, vocês estarem sempre treinando e eu mostrar também alguma questão. Então me ajuda nisso com um e-mail, por favor. Põe aí a sétima. Fico no aguardo. Mauro fez 4 depósitos mensais em sua caderneta, sempre dobrando o valor. Então a constante é 2. Se ao todo, Mauro depositou R$300. O valor em reais depositados no último mês foi... Pessoal, minha técnicazinha está preocupada lá em estourar o tempo. Então no próximo bloco, vamos fazer o 4º blocozinho rapidinho. A gente mata essa 7ª questão. Não esquece do grupo. Vamos fazer esse grupo, eu gostei da ideia.